Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés, ninguém pode calar minha voz. Ninguém jamais vai me deter de novo. Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés, ninguém pode calar minha voz. Ninguém jamais vai me deter.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito em mim. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova
confiou uma missão de cuidar dos nossos filhos, de educar os nossos filhos, de proteger os nossos filhos, de caminhar com os nossos filhos neste tempo de peregrinação aqui na terra. E nós precisamos sempre entender que, acima de tudo, nós dependemos do Senhor, acima de todas as coisas, para que Ele seja realmente a fonte de toda a nossa esperança, de toda a nossa confiança, que nós possamos caminhar dependendo do Senhor a cada dia, para que através da bênção dEle, da unção dEle sobre as nossas vidas, nós sejamos capazes de cumprir essa valiosa missão que Ele nos confiou. Então eu queria orar pelos irmãos, eu queria entregar aqui uma lembrança para cada um dos pais aqui agora, em nome de Jesus. E nós vamos orar pelo Senhor, para que Deus possa realmente abençoar as nossas famílias através dos nossos pais. Igreja, vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Glória a Deus, antes de acabar de entregar as minhas lembranças. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos, queridos. Baixe a sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos, ó Deus, por cada pai aqui, ó Deus, representado na tua igreja aqui, Senhor Deus, a começar de mim e cada um que se dispôs a estar aqui à frente. Senhor, que o Senhor seja, ó Deus, o alimento, que o Senhor seja, ó Deus, o provedor, que o Senhor seja, ó Deus, aquele que cuida, que restaura, que traz, ó Deus, sobre a vida de cada um aqui, Senhor Deus, as provisões, a sabedoria, a capacidade, ó Deus, do Senhor, para serem pais, de acordo com os padrões do Senhor. Que sejam pais, ó Deus, fiéis à tua palavra, que sejam pais, ó Deus, que saibam a importância de edificar a sua casa sobre a rocha, e que possam, ó Deus, a cada dia, Senhor Deus, caminhar obedientes à tua vontade, obedientes à tua palavra, que nenhum mal, Senhor Deus, possa prevalecer sobre a vida deles, sobre a casa deles, ó Pai. Que eles sejam, ó Deus, sacerdotes dos seus lares, ó Deus, como cabeça das suas famílias, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Eles possam, ó Deus, testemunhar do teu amor, da tua fidelidade, no nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos cada pai aqui, Senhor Deus, com saúde, com alegria, com provisão, que não haja falta, que não haja desemprego, mas que em nome de Jesus, Pai, cada um aqui, ó Deus, seja, ó Deus, abençoado a cada dia, para que possam, em nome de Jesus, cumprir com excelência a missão, o ministério que receberam do Senhor, da sua casa, da sua família e dos seus filhos. Nós abençoamos eles no nome de Jesus e louvamos ao Senhor com uma salva de palmas no nome de Jesus. Aleluia! Amém? Glória a Deus. E antes da gente ir, a Brenda, quem é a Brenda? Aleluia! A Brenda vai dar um poema aqui em homenagem aos pais. Feliz Jesus, está faltando pano no seu vestido. Seu cabelo fica mais bonito e natural. Você não vai sair com esse short aí não. Olha o respeito, sou seu pai. Na minha época era diferente. Sai da frente do computador e vai ajudar sua mãe. Eu te amo e para mim você nunca irá crescer. Meu companheiro de jogos do timão e também que vai me ver jogar. Pai, tantas coisas que eu queria te dizer. Cresci sem ter uma figura paterna que eu pudesse me orgulhar ou pudesse ter proteção desde quando eu nasci. Mas quando você entrou na minha vida, o tempo passou e não sobrou tempo, ou até mesmo coragem, para ver o quanto você é importante na minha vida e no meu dia a dia. Pai, nos momentos mais difíceis da minha vida, você estava lado a lado comigo. Nos momentos de alegria, você estava também. E hoje, nesse seu dia, entre todos os outros dias, gostaria muito de estar ao seu lado. Não tenho palavras para expressar o quanto eu amo você, para te dizer o quanto você é importante em minha vida. Eu tirei seu sono, fiz você sorrir e aprontei bastante. Mesmo assim, você sempre contou histórias para me dormir, sempre preocupado comigo. Por tudo isso, papai, muito obrigado.
9 anos eu não sabia muito bem como era passar essa data. E desde então, desde que você entrou nas nossas vidas, você simplesmente me fez querer sempre comemorar o Dia dos Pais. Desde ter um super-herói sem capa, um super-homem que não voa, um amigo, um pai, um servo que Deus colocou na minha vida. E sempre que precisei, você esteve comigo. Obrigada por tudo e eu te amo eternamente. E mesmo você sendo muito bravo, feliz Dia dos Pais. Você pode orar ao Senhor agora, clamar ao Senhor pela sua própria vida. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças, te louvamos, Senhor, pela tua vida em nós. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por essa noite tão maravilhosa, Pai, essa noite tão especial que o Senhor separou para nós. Senhor, que a tua palavra hoje, Senhor, venha aos nossos corações, que a tua palavra hoje, Senhor, encontre, Pai, o nosso coração tão faminto, Senhor, pelo Senhor, que possamos, Senhor, te apresentar, Pai, mais e mais de nós mesmos, sempre, Pai, vivendo, Pai, o teu querer, que possamos, meu Pai, viver mais da tua vontade, mais do teu querer. Venha sobre nós com a tua palavra, venha sobre nós, meu Pai, com o teu Espírito. Oh Deus, que possamos a cada dia, Senhor, ser mais cheios de Ti, mais cheios da Tua presença e mais cheios, Senhor, da Tua palavra, Deus. Oh Deus, venha sobre nós, meu Pai, que esta noite não venha a ser diferente, Deus. Oh Deus, venha, Pai, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Pai, Senhor. Toda a alegria, Senhor, nós encontramos em Ti. Toda a alegria, Senhor, nós encontramos e depositamos em Ti. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Pai, e hoje é o Dia dos Pais. Oh Deus, que possamos entender que Tu és Pai. O Senhor nos chamou como filho, Deus, como filho amado. Senhor, venha sobre nós, venha sobre a Lagoinha Aeroporto, Senhor, e que possamos desfrutar, Senhor, sempre do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aleluia. Você pode se assentar, queridos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Amém. O verso 23 fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E doentes, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados para o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, e eu as ordenarei quando for ter convosco. Você pode fechar os teus olhos? Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, Pai. Senhor, que esta noite, Pai, a Tua palavra, Pai, venha cumprir sim, Pai, o propósito na qual ela foi designada, Senhor. Pai, seja conosco esta noite, Pai. Fala aos nossos corações, que possamos estar receptivos, meu Pai, a ouvir, Senhor, a Tua voz, em nome de Jesus. Que não venha eu,
que não venha eu falar, Pai, mas que venha o Teu Santo Espírito, Pai, falar aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, nós lemos uma passagem muito conhecida em todos os cultos no mundo inteiro. Isso é lido. É lido no momento onde nós vamos participar da ceia do Senhor. Então, essa passagem, ela é lida. Lemos, oramos pelos elementos da ceia, e aí então nós entregamos para toda a igreja. Agora, entendermos o que Paulo está querendo dizer sobre isso. O que é a ceia do Senhor? Como comemoramos a ceia do Senhor? Qual é o significado real que isso tem para nós? É interessante, queridos, que Paulo, o apóstolo Paulo, foi ele que pregou, foi ele que escreveu esse texto. Ele que está ensinando a igreja de Corinto. Ó, igreja de Corinto. Ah, queridos, se você for estudar um pouquinho sobre a igreja de Corinto, quem era a igreja de Corinto? E Paulo, com todo o amor, ele ensina sobre isso. É interessante que Paulo, ele diz no verso 23, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei. É interessante notar que Paulo, quando escreve isso, queridos, não havia nenhum escrito a respeito da ceia. Se a gente for entender um pouquinho, Paulo escreve essa carta aos Coríntios, para o povo de Corinto, a igreja de Corinto, aproximadamente no ano de 56 depois de Cristo. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Não havia ainda escritos, não havia ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda não estava totalmente escrito, não existia nenhum relato escrito sobre isso. É interessante notar que todas as coisas que Jesus fez, os discípulos, eles conversavam entre si, eles falavam entre si nas igrejas, quando se reuniam de casa em casa, eles comentavam sobre os eventos que Jesus fez, e isso era passado de pais para filhos, e esses filhos passavam para os próximos filhos que viriam, e a igreja a cada dia se fortificava. Por quê? Porque ali havia comunhão, porque eles conversavam entre si, eles falavam das coisas, dos eventos que Jesus fizera, e eles falavam, e eles se reuniam, e eles debatiam sobre isso, porque o que importa na igreja, queridos, é o que Jesus fez por nós, e isso eu aprendo, isso eu passo para os meus filhos, e nossos filhos passam para os outros filhos, e aí sim vai. Paulo então ele escreve, ele fala: porque eu recebi do Senhor. O que Paulo recebeu do Senhor? Essa revelação, justamente essa história de que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tomou o cálice e fala: este é o meu corpo. Ah, querido, você não tem noção do que era esse, na época, o que era esse comentário, falar assim: ó, os cristãos estão se reunindo, os do caminho estão se reunindo, estão comendo o corpo de Cristo. As pessoas que ouviam os crentes falar que eles se reuniam para comer o corpo de Cristo, eles pensavam que aqueles que se reuniam estavam comendo a própria carne de Jesus. Jesus morreu, e eles pegam esse corpo, picota tudinho, os irmãos estão comendo. Esta era o assunto entre eles. Esse povo do caminho era um bando de canibais, comiam carne humana. Isso que as pessoas lá fora falavam. Mas quem estava dentro sabia que não era bem assim. Então Paulo, que ele escreve, ele fala: porque eu recebi do Senhor. Ele recebe essa revelação. Na noite que Jesus foi traído, Jesus estava na mesa com seus discípulos naquela noite, comemorando a ceia da Páscoa. É interessante que Paulo não estava naquela reunião. Quem estava naquela reunião, quem ouviu Jesus falar: este é o meu corpo, não foi Paulo, foram os discípulos. Isso há 50 anos antes de Paulo escrever essa carta.
Paulo escreve essa carta no ano de 56, para ser bem exato, segundo historiadores bíblicos. No ano de 56, Paulo escreve a carta de Corinto. Essa foi o primeiro relato escrito. Por isso Paulo diz: eu recebi do Senhor e eu estou escrevendo. Paulo está trazendo essa história em que Jesus comemora a Páscoa com seus discípulos, um evento passado. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 14. Marcos, no capítulo 14. Esse relato, o pastor Donizete, ele falou, e ele falou bem assim: eu não vou pregar não. Eu falo assim: já está pregando já, querido. Estamos sintonizados, né, pastor Donizete? O pastor Donizete, ele traz exatamente essa história. Eu quero só completar o que o pastor Donizete disse. Em Marcos, no capítulo 14, o verso 12, Marcos 14, 12, ele fala assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos. Queridos, festa dos pães asmos era uma festa que os judeus comemoravam, que era o pão sem fermento. Sabe aquele pão sírio, pão sírio, que é um pão, ele é uma bolacha, ele é um pão sem fermento. O povo judeu fazia a festa dos pães asmos com aquele pão ali, o hortelã e mais não sei o que lá, e eles comiam aquilo para lembrar o evento lá no Êxodo, um evento onde o povo sai do Egito. Quem lembra dessa história, que o povo estivera lá no Egito e ele saiu, amém? Quem lembra das 10 pragas do Egito? E a última praga que Deus manda para o Egito, ele fala o quê? Matem um cordeiro, lembra? Matem um cordeiro, retire, e esse cordeiro eu quero que vocês matem proporcional às famílias. Se a família se reúne, mata um para a família. Se a família é pequena, se reúne com a outra família e mata um para que sejam os dois, amém? E todo o sangue desse cordeiro, quero que vocês joguem nas umbrais das portas. Vamos aspergir nas umbrais, na porta da sua casa. Porque Deus fala para Moisés: porque esta noite eu vou enviar o anjo da morte, e ele vai matar todos os primogênitos. Mas ao ver esse sangue, o anjo vai passar por cima. Aí a palavra no hebraico, a palavra Pesach, que a palavra significa Páscoa. Ela quer dizer isso. Páscoa não é coelhinho, Páscoa não é chocolate, amém? E aí o anjo vem, onde ele vê o sangue do cordeiro sobre as umbrais das portas, o anjo vai passar por cima, Pesach, e quando passa por cima, vocês vão comemorar solenemente todos os anos, para lembrar que naquele evento, o anjo passou por cima da sua casa e não matou o primogênito. Pesach, a Páscoa do Senhor. Então era matar um cordeiro, era retirar todo o sangue dele, jogar nas umbrais das portas e fazer um pão rápido. Ele falou: faça rápido, faça esse pão sem fermento, porque não vai ser necessário esperar. Não pode esperar, faz e come beco. Como diz o Toninho, nós temos que dar linha, né, Toninho? Vamos dar linha, vamos embora, vamos fugir, vamos sair do Egito. Então sai vazado. Então todos os anos eles comemoravam esse sair vazado. Então era lembrado solenemente, era lembrado todos os anos a festa dos pães asmos, que era a festa, que era o pão sem fermento, era a Páscoa do Senhor. Então comemoravam isso para que o povo nunca esquecesse de onde eles saíram, do Egito. O pastor Márcio, o último ataque que ele teve do coração, Deus o livrou e ele deixou o cavanhaque, ou foi a barba? Acho que foi a barba, né? E ele disse que aquela barba ou cavanhaque, não lembro agora, era para sempre ele lembrar que Deus o livrou da morte. É isso que o povo fazia. O povo ele fazia, comemoravam festas para que a gente nunca esquecesse o dia que o Senhor nos salvou, amém? Nós nunca podemos esquecer o dia que Deus te salvou, querido. Quantos livramentos Deus tem te dado? Você nunca pode esquecer disso. E esse era o costume da igreja. Ela está sempre lembrando, sempre comemorando, sempre lembrando, para que você nunca esqueça. E a Páscoa é esse evento. Então Jesus,
na noite em que ele foi traído. Como assim? O verso 12, ele fala: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, olha aí, disseram-lhe aos seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Todo ano Jesus comemorava a Páscoa com os discípulos. Aqui, se era a última, então talvez fosse a terceira Páscoa que Jesus comemorava com os seus discípulos, porque Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos, amém, queridos? Então, possivelmente, essa era a terceira Páscoa que eles comemoravam juntos. Então, Jesus pergunta: Jesus, e aí? Onde nós vamos comemorar a Páscoa agora? Vai ser aonde? Aí, o verso 13, ele fala assim: então, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem que trazendo um cântaro de água. O pastor Donizete pregou isso aqui mais cedo. Seguiu e dizia ao dono da casa: onde ele entrar, ali o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e pronto, ali fazei os preparativos. E aí fala: saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito. Queridos, segundo historiadores, aí complementando o que o pastor Donizete disse, não era costume de homem levar cântaro, buscar água. O pastor Donizete falou, nós combinamos, né, pastor Donizete? Nós combinamos aqui. Não era costume de um homem levar. Segundo os historiadores, este homem, ele era um servo. Segundo os historiadores, este homem, ele era servo de uma mulher chamada Maria. Essa mulher era viúva. E essa mulher, por ser viúva, esse homem então, ele era o servo pessoal dela. Ele fazia tudo naquela casa para ela. E essa mulher tinha um filho chamado João Marcos. E esse João Marcos, filho de Maria, viúva, na casa onde comemorou a Páscoa, é o mesmo autor que escreveu o Evangelho de Marcos. Olha que coisa linda aqui. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi João Marcos, filho de Maria, viúva. E essa Maria era a casa onde Jesus falou: eu vou ceiar na casa dela. Que coisa linda. Segundo os historiadores, esse homem leva Jesus para a casa de Maria, a viúva, e Jesus então chega nessa casa, e é a última Páscoa de Jesus na casa dessa mulher. Eu imagino João Marcos pequenininho, pulando lá, correndo, ou já adolescente, eu não sei, aí tem que fazer as contas, eu não fiz, esqueci, mas não sei qual é a idade que ele tinha. Mas essa casa da última ceia, e essa casa é tão chique que até Picasso, aquele artista, faz um quadro da ceia como é que é? Como é que chama aquele quadro lá? A Santa Ceia. E o Picasso faz aquela imagem muito conhecida, amém? Não é Picasso não? É Michelangelo? É Picasso ou Michelangelo? É Michelangelo? Então, é um desses aí. Tá naquela área ali, né? Um discípulo do outro, sei lá. É o Da Vinci, Leonardo da Vinci. Eu estava só testando vocês estão testando. Não foi Monet, não. Então foi um desses, marca um X lá, onde você acha que foi. Leonardo da Vinci então faz aquele quadro lindo, amém? Aquela casa ali era a casa de Maria, a viúva, amém, queridos? Queridos, o autor dessa carta, ela foi escrita por volta entre o ano 60 e 70 depois de Cristo. Só você imagina isso. João Marcos escreveu depois de Paulo. E esse João Marcos foi discípulo de Paulo. Viajou com Paulo, até teve uma briga com Paulo. É exatamente esse homem. E esse homem então ele escreve o Evangelho depois da carta que Paulo escreveu para Coríntios. Então, quando nós lemos lá, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, fala: na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, amém? Logo depois a história de fato foi escrita, foi depois de Paulo. Tudo se conversa, tudo é maravilhoso, a Bíblia é inerrante, querido,
é a coisa mais linda, nela você pode confiar. E é isso que, então esta foi a última ceia do Senhor com os discípulos. O verso 22, Marcos 14, o verso 22, Jesus já está assentado àquela mesa, já está ali com seus discípulos. O verso 22 fala assim: e enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo: tomai, este é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, e não de todos, mas de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Queridos, Jesus, ele está comemorando a Páscoa como ele comemorou no ano seguinte, mas essa Páscoa na casa de Maria, essa Páscoa é diferente. Talvez João Marcos correndo para lá e para cá. Essa Páscoa ela foi diferente, porque Jesus falou: agora eu vou revelar para vocês, esse pães asmos é o meu corpo que é entregue por vocês. Esse cordeiro na qual lá no Egito os nossos antepassados sacrificaram, tiraram o sangue para livrar da morte. Esse cordeiro sou eu sou o cordeiro de Deus, como João Batista já tinha falado. Você consegue entender isso, querido? Jesus, ele está se apresentando para os discípulos, fala assim: ó, essa história que vocês ouviram dos seus pais, essa história que vocês contaram para os seus filhos, esse cordeiro sou eu. Eu quero que vocês comam desse cordeiro, eu quero que vocês comam desse pão e bebam desse sangue, porque esse sangue vai ser derramado por muitos. Esse é o sangue da nova aliança. Os discípulos talvez pensaram: o que ele está falando? Aí Paulo escreve: na noite em que ele foi traído. É nesta noite, quando Jesus fala: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue que vai ser entregue por vocês. Jesus estava já sentindo talvez o cheiro do seu próprio sangue. Talvez Jesus estivesse ali já sentindo o peso daquela chicotada com pontas de ferro e pontas de osso que iam cravar nas suas costas. Jesus falou: este é o meu corpo, eu quero que vocês comam dele, isso é, quero que vocês compartilhem dele. Fazei isso todas as vezes que vocês se reúnem. Paulo então escreve a carta dizendo isto para os irmãos de Corinto. Ele escreve, ele fala isso. A igreja primitiva celebrava a ceia todo domingo. O relato diz que toda a primeira semana, todo o primeiro dia da semana, o povo da igreja primitiva se reuniam e ali eles comemoravam a ceia do Senhor. Então a Páscoa deixou de ser comemorada e passou a ser celebrada a ceia do Senhor. E era todo domingo eles se reuniam, faziam o banquete, a mesa, e eles separavam o pão, entregava um para cada um, e separava ali o suco da uva, e separava de um por um, e falava: fazer isso em memória do Senhor, até que ele volte. E isso foi de geração em gerações, até no ano século IV, isso ser mudado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E nós herdamos então a ceia do Senhor uma vez por mês, para economizar. Assim foi a Igreja Católica, que depois foi reformada há 500 e poucos anos, ou um pouco mais, de 500 anos, e a gente ainda comemora a ceia do Senhor como hoje. O segundo domingo aqui, algumas igrejas primeiro domingo. O mais importante, que isso é feito todas as vezes para a memória dele. Aí você volta lá em 1 Coríntios, aí você volta lá, onde Paulo está trazendo o ensinamento. Aí você volta lá, nós vamos voltar no texto, e aí nós vamos entender de uma forma melhor. 1 Coríntios 11, 23.
Porque ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, que noite foi essa? Lá na casa da Maria, a mãe de João, Marcos, que o Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão, naquela ceia, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Então, quando a gente comemora a ceia do Senhor, nós trazemos a memória que o Senhor morreu por nós. Da mesma forma que os judeus comemoram a Páscoa, para lembrar que o primogênito foi salvo, para lembrar que o povo foi liberto do Egito, assim nós cristãos comemoramos a Páscoa do Senhor, ceando, lembrando que aquele cordeiro é Jesus que morreu por nós para nos livrar do Egito. O Senhor nos livrou do nosso pecado, o Senhor nos livrou da condenação que era para nós. Queridos, nós fomos libertos da condenação. Você sabia disso, queridos? Uma igreja sadia é uma igreja que entende que nós fomos libertos do nosso pecado. E nós comemoramos a ceia para lembrar isso. Nós fomos curados. Nós fomos libertos. E o verso 27. Aí o verso 27 fala assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Paulo está trazendo uma doutrina para a igreja. Seria tão gostoso se Paulo somente replicasse o que ele entendeu, de que nós temos que ceiar ao Senhor e está tudo certo. Mas no verso 27, Paulo começa a trazer doutrinas. Paulo começa a ensinar, peraí, mas não é de qualquer jeito, peraí, mas não é da forma como você quer, peraí, mas não é do jeito que a gente pensa, peraí. O verso 27 ele fala, por isso aquele que comer esse pão, beber o cálice indignamente, será réu do corpo e o sangue de Cristo. A igreja de Corinto estava passando uma situação tão triste. Sofismas estavam entrando na igreja, tanta destruição estava entrando na igreja. A igreja de Corinto estava vivendo um oba-oba. Aqui quem manda é nós. E Paulo começa a trazer doutrina, fala, não, calma, espera. Queridos, a ceia do Senhor é um momento ímpar que a igreja participa. É um momento solene, é celebração, é festa. A ceia do Senhor é uma comemoração do sofrimento e da morte de Cristo em nosso favor. Eu já ouvi uma pregação, um pastor falando sobre a ceia, que a ceia era um momento de tristeza e não de alegria. A ceia era um momento de chorar e não de se alegrar. A ceia é um momento de a gente chorar por Jesus, porque Ele morreu, Ele sofreu por nós. E eu quero dizer que a ceia do Senhor é uma comemoração festiva, é festa, é alegria, porque foi por nós. Estamos aqui porque Ele foi fiel até a morte de cruz. Nós não podemos perder o nosso foco, querido. O nosso foco está em Jesus. Em Jesus, sempre foi Jesus. A razão por estarmos aqui sempre foi Jesus. E na ceia do Senhor não é diferente. É o Senhor, é Ele. Ele morreu por nós. Por isso, participar de maneira indigna é pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Agora, o que é comer de forma indigna? Há muitas doutrinas sobre isso. O que é comer de forma indigna? Quando Paulo escreve no verso 27, ele fala, por isso aquele que comer do pão, beber da ceia do Senhor, por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e sangue do Senhor. O que é comer ou beber indignamente? É você comer, é você participar da ceia,
A gente não fala Santa Ceia, porque Santa Ceia foi produzido pela Igreja Católica. A gente fala ceia do Senhor. E aí, o que é? É quando você come do pão e você bebe do cálice indignamente. É o que? É você não compreender o que Jesus, o que o Senhor fez, o sacrifício de Jesus. É não compreender o que foi, de fato, o sacrifício do Senhor na cruz. É você participar da ceia não entendendo o que Jesus fez. Isso é comer indignamente. É você não entender o que Jesus fez por nós. É por isso que nós dizemos que só pode comer, só pode participar da ceia do Senhor aqueles que foram batizados. Por quê, queridos? Porque aqueles que foram batizados entenderam quem é Jesus. Porque aqueles que foram batizados aceitou a doutrina, aceitou o entendimento que eu morro para o mundo e eu nasço para Jesus. Participar da ceia do Senhor é você comer aquele pão, discernindo aquele pão, entender que é o corpo do Senhor, Ele fez por nós. Não como eles entendiam na antiguidade, que eles estavam comendo o corpo literal, a carne de Jesus. Não, aquele pão simboliza a carne, o corpo do Senhor. E eu não entender isso é comer indignamente. Eu preciso entender o que Jesus fez por nós. A questão aqui não é a ceia, a questão é o seu entendimento. Como está o seu entendimento? O que Jesus fez por nós? Por que a gente ensina que só pode participar da ceia do Senhor aqueles que foram batizados? Porque os que não foram batizados não foram discipulados. Os que foram batizados passaram por um entendimento do que é nascer de novo, o que a morte significa para nós. É trazer esse entendimento, queridos. Nós precisamos entender o que Jesus fez por nós. E a ceia do Senhor é essa chamada, é trazer o entendimento para a igreja de que Jesus fez e quem sou eu em Cristo. Porque não adianta a gente frequentar uma igreja, mas sem entender o que o Senhor fez por nós. Nós temos que trazer a memória, nós temos que ter o entendimento do que é nascer de novo. A consciência do que eu estou fazendo. Ser cristão é a gente ter consciência do que nós estamos fazendo, querido. O que você está fazendo com a sua vida. A ceia do Senhor é isso, é você trazer a memória, é você não comer indignamente, é você trazer esse momento da ceia, é o momento de reflexão, de pensar, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que Jesus fez por mim? Isso é comer indignamente. E o verso 28 ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O momento solene, o momento da ceia, ele não pode ficar, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite que o Senhor tomou o pão, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Pronto, ponto final. Não, existe uma continuação. Não comer indignamente. Segundo, o verso 28, examinar a nós mesmos. Verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. O que é examinar o homem a si mesmo? É saber como está a sua consciência. Quem é Jesus para você, querido? Quem foi Jesus para você, querido? Quem é o Senhor? O que nós estamos fazendo aqui, querido? Por que no domingo você escolheu vir para cá? Por que você está aqui hoje? Por que você vem todo domingo? Você entende? Por que você faz parte de uma célula? Por que você aceitou Jesus? Por que você... Por que? Examine-se, pois, o homem. Por que você aceitou a Jesus? Por que você foi batizado? Tem que existir uma razão por que você escolheu isso. Você poderia estar em casa assistindo televisão, você poderia estar num bar enchendo a cara, mas você está aqui. Por que você está aqui? Por que você escolheu Jesus? Por quê? Por que você escolheu Jesus, querido? Examine-se a si mesmo. Onde está as suas convicções? Onde está a sua convicção? Onde está a sua fé? Quem é você? Quem é o Senhor? Se você morrer, para onde você vai, querido?
Para onde você vai se você morrer? Deus livre a gente, mas se amanhã você for atropelado, fulano morreu. Para onde você vai, querido? O momento de ceia é isso. É um momento de reflexão. É um momento de você se examinar. Como tem sido sua segunda-feira, querido? Como tem sido suas conversas no WhatsApp? Como tem sido sua conversa na faculdade? Como tem sido sua vida no trabalho? Quem é você fora daqui, querido? É examinar a nós mesmos. E aí eu vou comer do pão e beber do cálice. Esse pão não tem poder nenhum, querido. Esse pão tem fermento. Esse pão alguém fez, um padeiro fez. Até falando palavrão às vezes. Esse pão foi o ímpio. Talvez nem lavou a mão, mas foi assado, amém? Mas eu não sei. O pão não tem poder nenhum. Esse suco da uva foi comprado ali no mercado e foi colocado de cálice em cálice. Eu vi, quem colocou foi a Adriana. Não foi um anjo que desceu do céu e colocou, não, foi a Maria Moura, o Toninho, né? E foi colocando ali, eu vi, foi enchendo. Fomos nós que colocamos, não tem poder nenhum isso aqui. O que tem poder é a nossa consciência, é comer desse pão, examinando a mim mesmo. Eu posso comer desse pão? O pão não tem poder nenhum, querido. O que tem poder é a palavra que nos manda comer esse pão. O que tem poder é você colocar na sua boca e falar: Jesus, obrigado, porque foi por mim naquela cruz. Tu és o Cordeiro Pascual. O Senhor morreu por mim e se entregou naquela cruz. O Senhor se entregou e você come desse pão, lembrando cada chicotada que Ele levou, pensando em você, pensando em mim. E é lindo porque você come examinando-se a si mesmo. Jesus, eu sou teu, obrigado, eu sou teu filho, obrigado porque o Senhor morreu por mim, o Senhor tirou o Egito de mim, o Senhor me livrou do Egito, o Senhor curou as minhas feridas. E você come esse pão lembrando de tudo que Jesus fez por você. Isso é religião, isso é igreja, isso é ser crente. Querido, verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Como assim? É você comer e beber sem discernir. Eu como, eu entendo, eu como, eu bebo do vinho, eu entendo que aquele sangue foi por mim. Cada gota. O verso 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O que isso quer dizer? Que se o irmão não comer esse pão, beber o vinho, porque o pão tem saúde? O pão tem remédio? Não, o pão não tem nada, como eu falei, o pão tem fermento. O suco da uva, não sei nem se tem uva, tem mais água e condimento do que tudo, mas está ali. Não é isso. O verso 30 ele fala, a razão porque há muitos fracos entre nós, muitos doentes entre nós. No que sentido? Fracos por não entender quem é Jesus, não simplesmente comer do pão. Fracos por não discernir quem é Jesus, o que Ele fez por nós. O que Jesus fez por você, querido? Ele te deu vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu sou forte na fé. Por isso que há muitos doentes entre nós. Por quê? Porque não conseguem discernir o corpo de Cristo, o que Ele fez por nós. Ele nos deu vida. Jesus nos deu vida. O nosso olhar tem que ser para Ele, o nosso coração tem que ser para Ele, a nossa vida tem que ser vivida para Ele. Não é o que eu faço aqui, é que eu faço para Ele aqui, em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. O foco é Ele, o meu coração é dEle, a minha vida é dEle. Você consegue entender isso, querido? Não olhe para as coisas naturais. Não busque as coisas naturais, busque as coisas lá do alto, porque o teu socorro vem dEle. Isso é ceiar, isso é comer o pão, isso é beber o vinho, querido.
Por causa disso, há muitos que estão fracos na fé, enfermos espiritualmente. Por quê? Porque não discernem o que Cristo fez por nós. Não discernimos o que Cristo fez por nós. Ele morreu para que tivéssemos vida. A proclamação da ceia é para estarmos juntos como uma família, declarando que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E o verso 31 ele fala: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aqui está a questão é que nós não queremos julgar a nós mesmos. Em vez de apontar o seu dedo para o irmão, aponta para você, querido. Como é que o irmão está? Não, é como eu estou. A vida do outro não te interessa. O que interessa é a tua vida. Como você está diante do Senhor. É examinar você. Você que tem que se examinar. É você que olhar para você e falar: como eu estou. E não perguntar como o irmão está. Não, sou eu. É a minha preocupação. É como eu estou. Porque quem ceia é você, não é o teu irmão. É você que ceia. É você que come. É você que bebe. Então é você que tem que se examinar. Se nós não julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Se preocupe com a tua vida, querido. Se preocupe com a tua vida espiritual. Como é que você está a sua oração? Como é que está o seu jejum? Como é que está a sua oferta? Como é que está o seu amor pelas pessoas? A preocupação é você. Igreja, as pessoas estão indo para o inferno enquanto estamos brigando dentro da igreja. Se preocupe com você. Se preocupe com a sua vida. Se preocupe com a sua salvação. As pessoas estão indo para o inferno. As pessoas estão do seu lado indo para o inferno. Se bobear, até nós mesmos estamos indo para o inferno, porque deixamos de julgar a nós mesmos. Estamos preocupados com o espelho do outro, em vez do espelho refletir a tua imagem e saber como você está. É isso que Paulo está falando. E quando estamos preocupados com a vida do outro, nós não vivemos a nossa vida. Vamos viver a nossa vida com o Senhor, querido. Isso é participar da ceia do Senhor. É isso. O verso 32: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. O Senhor nos julga, para não sermos condenados com o mundo. Querido. A ceia do Senhor é para um momento de reflexão. A ceia do Estou de fato na fé? Realmente vou para o céu? Estou em comunhão com meu irmão? Ceia é sentar à mesa. E na mesa nós estamos todos no mesmo nível, um olhando para o olho do outro. Ceia é momento de todos nós estarmos numa mesma mesa. Na Lagoinha Aeroporto nós temos uma mesa. Você está sentado na mesa ou está fora da mesa? A ceia do Senhor é para sentarmos à mesa e, como um corpo, entender que a ceia é o corpo do Senhor que vive em nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu encerro com 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. 2 Coríntios 13, 5. Esta é a ceia do Senhor. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estamos reprovados. A ceia do Senhor é esse momento solene, é esse momento de festa, onde a gente examina nós mesmos e fala: Senhor, eu como do seu corpo, porque eu sei discernir, eu sei que foi por mim, o Senhor morreu, foi pela minha vida, e eu bebo sangue, eu bebo cálice, é a nova aliança que Ele fez. O Senhor nos livrou da morte, querido. Você pode ficar de pé no seu lugar. Você pode ficar de pé no seu lugar, querido. A vida que você vive não é sua, é do Senhor que morreu por você.
Você pode fechar os teus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Os músicos já podem subir. Aleluia. Coloque sua mão sobre o seu coração. Eu quero que você se examine. Oh, a salvação é individual. A salvação é individual. Como está a sua vida, querido? Como está a sua vida? Pai, no nome de Jesus, Senhor, venha sobre nós. Encha-nos, meu Pai, do Senhor mesmo. Que o Senhor venha sobre nós. Encha-nos, meu Pai, com a tua presença. Senhor, nós discernimos o teu corpo, reconhecemos o teu corpo, bebemos do teu sangue, porque o teu sangue nos livrou, o teu sangue nos perdoou, o teu sangue, Senhor, naquela cruz nos livrou da morte. Eu que merecia morrer com os meus pecados, mas o Senhor morreu por nós. É por isso que eu ceio, é por isso que eu estou na ceia, é por isso que eu como do pão e eu bebo do cálice. Queridos, essa noite o Senhor tem falado ao seu coração. Essa noite você precisa tomar uma decisão. A decisão de se arrepender dos seus pecados e trazer os seus pecados para o Senhor. E o Senhor, esta noite, Ele te perdoa. Ele perdoa todos os teus pecados, todas as tuas transgressões. Oh, esta noite você quer receber Jesus como teu Senhor. Esta noite você quer confessar a Jesus, dizendo: eu quero Jesus. Eu quero. Levante a sua mão onde você está. Você quer Jesus? Você quer Jesus? Você quer Jesus? Você quer entregar a sua vida para Jesus esta noite e deixa Ele cuidar de você? É Ele que vai cuidar. Você não vai estar se entregando para uma igreja, você vai estar se entregando para o Senhor. Esta noite você quer Jesus? Essa noite você quer reconciliar com o Senhor, dizendo: eu andei errado, eu andei por caminhos tortuosos, essa noite eu volto. Você quer voltar para Jesus essa noite? Você quer voltar para Jesus essa noite? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Fala: eu quero Jesus. Aleluia. Aleluia. Chamar aqui os diáconos para levantar os elementos da ceia. Vou chamar aqui os diáconos. Aleluia. Assim como nós aprendemos esta noite, quem participa da ceia do Senhor? Aqueles que consente sempre somente aqueles que foram batizados. Se você ainda não foi batizado, ou se você não está em comunhão com a sua igreja, você não poderá participar da ceia do Senhor. Não poderá. Somente quando você se batizar, aí é comer de forma justa. Só vai cear essa noite os que foram batizados e os que estão em plena comunhão com a sua igreja. Aí você vai cear. Então eu quero que, se você vai cear, permaneça de pé. E se você não vai cear essa noite, eu quero que você se sente, e os diabos vão entregar somente para aqueles que ficarem de pé. Amém? Amém.
Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, 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 que nos faz tantos como a sendo bom amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode olhar, olhe para o pão, olhe para o pão. Isso é em memória do Senhor, é em memória de Jesus naquela cruz, que foi por nós, foi por nós. Tiago não chegar ainda. Feche os teus olhos, queridos. Examine-se a si mesmo. Olhe para o seu coração e vê se você está na fé. Como está a sua vida com o Senhor, querido? Como tem sido a sua caminhada com Jesus? Este momento da ceia do Senhor é o momento que você se fortalece. A sua fé se fortalece, porque você leva à sua memória o que Jesus fez por você. Você tem vida, você tem vida, você tem vida com o Senhor. Oh, você tem vida com Jesus, porque esse foi o motivo de Jesus se entregar naquela cruz, foi para nos dar vida, assim como aquele cordeiro do Egito, assim como aquele anjo da morte passou por cima. A nossa casa será salva, amém, igreja? A nossa casa será salva. Cante, cante, cante. Todos juntos participamos do pão, coma do pão. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus por isso. Examine-se a si mesmo. Levante o cálice. Eu quero que você olhe para o cálice. Olhe. Diga assim: foi por mim. Foi por mim, diga isso. Foi por mim. Depois de ceado, ele tomou o cálice, levantou e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele. Toma do cálice, todos juntos agora, amém? Aleluia.
semana abençoada, amém? Como diz o nosso querido pastor Márcio, vai viver a melhor semana da sua vida. Faça assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus